pessoal, voltamos, mais um comeback meu e da Raquel somente esse ano. Sei que falamos no vídeo passado que a gente ia voltar, mas estamos tentando, gente. As leituras não estão aí fluindo tanto. A gente inclusive criou um projeto para tentar ajudar isso, né, que é o projeto dos encalhados. Então, se você ainda não viu, veja o último vídeo que a gente postou por aí. Mas no vídeo de hoje não tem nada a ver com esse projeto ainda, foi somente a última leitura que eu concluí e vim trazer aqui para vocês. Mas antes de tudo, eu não sei se vocês já viram, mas eu tenho um vídeo por aqui no canal também, no qual eu falo sobre as séries que eu tenho em andamento, que são várias. E já estava na época de eu trazer uma atualização desse vídeo, né, de falar o que eu li, o que eu andei, que série que, sei lá, concluí. Então, seguimos praticamente da mesma forma. Eu vou trazer essa atualização mais pro final do ano com a intenção de ter terminado algumas séries. Basicamente, eu só incluí séries novas nessa lista. Mas enfim, gente, essa história toda para introduzir esse vídeo, que é para falar sobre, sim, Vingança, que seria a conclusão de uma série que é a duologia do vilão Davi Schwab. Pra quem não sabe, Vilão foi uma das minhas leituras favoritas de 2019. Esse livro foi lançado aqui de fato em 2019, na época que eu ainda estava atualizada com Turista Literário, que eu recebi ele nesse ano também, e foi quando foi lançado aqui no Brasil. Esse livro ele existe desde 2013 lá no exterior, né? A V. Schwab de fato lançou esse livro em 2013, mas a gente só teve ele aqui no Brasil em 2019 e, coincidentemente ou não, ou jogada da editora, esse livro veio pra cá depois de que a autora já tinha anunciado, já estava escrevendo, já tinha lançado algo nesse sentido, a continuação de Vilão. Então vamos lá, esse livro foi lançado em 2013 e ficou por muitos anos como um livro único, funcionava como um livro único, e aí lá 2018, 2019, Victoria Schwab resolveu ter uma continuação. Fiquem com essa informação. Mas só um rápido overview aí do que acontece em Vilão, até porque eu já gravei vídeo aqui pro canal, se você quiser saber a fundo sobre essa história, você vai lá. Mas aqui a gente tem uma história de seres extraordinários, que são seres com superpoderes, e a forma que essas pessoas conseguem esses poderes é um dos pontos mais interessantes do livro e impacta totalmente em qual poder essa pessoa vai ter. A gente tem dois personagens principais, que são o Victor e são o Eli, que a história deles acaba ali saindo de uma amizade para uma inimizade por conta desse envolvimento com seres extraordinários e o que eles acham da presença desses seres na sociedade. A Victoria Schwab aqui em Vilão, ela opta por uma narrativa que cria uma expectativa na gente, então ela cria capítulos com chamadas de contagem regressiva, e a gente sabe que no fim dessa contagem regressiva vai acontecer o encontro entre esses dois aí, quase que arquirrivais aqui da história, e aí a gente vai acompanhar o desenrolar disso tudo. A história fecha sim, sabe? Ela tem um final extremamente aceitável, bom inclusive, mas deixa algumas pontas soltas que poderiam de fato ser usadas para uma continuação, que foi o que ela fez. E aí ela lançou Vingança, que é o livro que eu vim realmente falar com vocês aqui nesse vídeo. Vingança, então, a gente vai continuar acompanhando tanto Victor quanto Eli. Porém, a gente já começa a história com uma nova personagem, que é a Marcela, que é também uma ser extraordinária e, inclusive, extremamente poderosa. A gente vai descobrir um pouco da história dela no início e como que ela consegue os poderes dela. E a gente começa a acompanhar a história dela e depois vem também os capítulos do Victor e os capítulos do Eli. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre como está a vida de cada um deles, né, do Victor e do Eli, porque aí eu já entro em spoilers do primeiro livro e a intenção não é essa, mas é uma situação totalmente diferente do que o que a gente tinha na primeira história, e eles buscam por coisas distintas, porém ainda conectadas um pouco ali com a história do primeiro livro. E aí, além da Marcela, a gente também tem a inserção de alguns outros personagens aqui ao longo da história, mas que interpretam um pouco um papel mais secundário. Além da Victoria Schwab também trazer grande parte dos personagens secundários de Vilão de volta aqui para Vingança, o que faz total sentido devido à relação que eles têm com os personagens principais.
E aí temos um belo do calhamaço, inclusive como continuação. E o que a gente acreditava ser o fim da série, ser uma duologia que ia acabar por aqui, parece que vai virar uma trilogia e que foi anunciada por aí. Não sei se já está confirmado ou se é só rumor de que terá um terceiro livro. Então, assim, o leitor não tem um minuto de paz, né, gente? Achei que eu tinha concluído uma série, mas não. Mas sem mais delongas, vamos ao que eu achei desse livro. Então, talvez tenha perdido a chance de ficar no livro único, sabe? Eu falei aquela informação, falei pra vocês guardarem, porque funcionou por tanto tempo, né? Como um livro único, um livro que todo mundo gostava, que inclusive aqui no Brasil fez extremo sucesso. Talvez devesse ter ficado assim. O que acontece em Vingança? A história do Victor e do Eli continua sendo muito, muito foda, tá? Não vou negar, eu gosto da dinâmica deles, eu gosto da construção do personagem deles e eu gosto da narrativa da V.E. Schwab. A continuação da história deles faz total sentido, é muito bem construída, tem ligação com o primeiro livro. Eu particularmente não lembrava muito do primeiro livro, então a minha primeira expectativa aqui em Vingança era que a V.E. Schwab conseguisse resgatar a memória do primeiro livro, até porque, igual eu disse pra vocês, ela escreveu com um tempo muito grande entre um e outro, e, assim, eu acho que ela não poderia esperar que os leitores fossem ler Vilão de novo para depois ler Vingança. Então, assim, ela tinha que trazer ali, de alguma forma, a memória do primeiro livro. Ela faz isso, eu acho que poderia ter sido um pouco mais aprofundado, mas funciona, ela te dá as migalhas necessárias nos momentos necessários para você fazer as conexões. E a história entre esses dois aí vilões, ela ainda funciona muito bem, ela tem uma sequência lógica e ela acontece de uma forma muito interessante. O meu problema é com a Marcela, que pra mim não tem necessidade nenhuma na história, sabe? Tanto o começo dela, aí você vê como que ela vai entrar dentro da história dos dois e o final, pra mim ela é uma personagem descartável. E aí, essa inserção faz com que o livro fique com 500 e tantas páginas sem necessidade nenhuma. Além disso, tem mais uma outra personagem específica que eu esqueci o nome, inclusive. Não fala aqui no... Ai, gente, não lembro. Enfim... Tem uma outra personagem aqui que também é uma extraordinária e que tá ali bem envolvida na história, tá muito no enredo ali da Marcela principalmente, mas que ela tem ligações com outros personagens e que também, pra mim, ficou um tanto quanto desnecessário e ela tem uma conexão com um dos personagens do enredo, né, da parte ali da história do Victor, que não é muito bem explicada, sabe? É uma coisa que acontece, mas... porque essa obsessão quase que essa pessoa, né, tem com essa outra, né, que eu esqueci o nome, mas que seria com a Sidney, que tá ali junto com o Victor. Por que essa menina, uma menina, eu esqueci o nome, tem essa obsessão tão grande, sabe, com ela, e fica ali no ar. Então eu acho que o arco todo criado pra Marcela aqui dentro, pra mim, é totalmente desnecessário. O livro podia ter acontecido sem o arco dela, sabe? A história do Victor, a história do Eli se resolveria da mesma forma como o primeiro, ficariam os dois como principais e ali os outros personagens que já existiam no primeiro livro, que faria total sentido. A construção que ela faz ali de algumas coisas que vão acontecendo na vida deles é super coerente e aí pra mim ela enfiou a Marcela ali no meio e estragou. A minha experiência foi essa. Tanto que pra ler esse livro eu dei uma penada, sabe? Eu dei uma custada, é grande, ele vai ficando arrastado, aí vem um tanto de personagem, cada hora é alguém que tá narrando, são visões diferentes. Só que assim, isso funciona no primeiro, porque é um número um pouco mais limitado de pessoas e você já sabe para onde você está indo com a contagem regressiva. Isso não funciona no segundo. Aqui a gente tem vários personagens falando várias histórias com uma contagem regressiva que você não faz ideia de para onde vai. E que quando chega de fato, não é aquela coisa tipo, nossa e tal. Então assim, pra mim, atrapalhou muito
ter inserido esses novos personagens, eles não têm conexão com a história e eles não conseguiram ter conexão comigo, sabe? A história da Marcela, principalmente pra mim, não foi legal. E aí, assim, eu ia falar, tá, né, poderia ter ficado no livro único, tivemos aí a sequência, eu recomendaria, de fato, pela história do Eli e do Victor, que continua muito boa, e a narrativa da Vi Schwab é de fato muito legal, mas saibam desses percalços. E com o anúncio do terceiro livro, eu fiquei tipo, agora eu acho que o trem vai ladeira abaixo de vez, sabe? Eu acho que tem grandes chances, assim, minha opinião exclusiva, tá, gente? Minha opinião como leitora, eu não sou nem especialista pra estar falando nada disso, mas se você tá aqui nesse canal, você quer escutar o que eu acho que o terceiro livro tem grandes chances de estragar de vez o que ela construiu com o vilão. Então, tenho medo sim, vou ler, porém, assim, se aparecer, né, não lembro, não sei se é só rumor, mas eu acho que vai rolar. Então, se de fato tiver o terceiro livro, que seria a trilogia, eu acho que vai dar ruim, tá? Então já fica aqui o meu parecer sobre a história. Infelizmente não foi a continuação que eu esperava. É claro que quando a gente lê um livro muito bom, a expectativa fica lá no alto pro segundo. E eu acho que ela quase conseguiu. Era só tirar a Marcela pra mim aqui que funcionava legalzão. E é isso, gente, que eu tinha pra falar com vocês hoje. Já voltei metendo pau em livros. Me perdoem, mas novamente é o que eu achei, é a minha experiência. Então, se vocês já leram alguns dos livros, têm interesse, conhecem a autora, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que é a expectativa de vocês, se vocês acham que deveria ter o terceiro livro dessa série ou não. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!